Olá, meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todas bem. E hoje a gente está aqui para o nosso encontro para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento emocional e pessoal. E eu vou trazer um assunto para vocês que é muito importante e que ele é a base de muitos dos nossos comportamentos hoje, que são as crenças limitantes. E antes da gente falar sobre crença limitante, a gente precisa entender o que são crenças. Crença é toda aquela verdade absoluta que norteia os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas decisões, enfim. É uma base que o nosso sistema tem para fazer com que a nossa vida ande. Vamos dizer assim. Vamos supor que você vamos supor o computador. O nosso computador, ele pode ser um computador de última geração, ter as melhores peças, o melhor teclado, o melhor mouse, a melhor tela, a maior tela, tela Full HD, enfim. Porém, esse computador, para ele funcionar muito bem, ele precisa de um programa. Porque se ele não tiver um programa rodando nele, nada vai adiantar toda a tecnologia que ele tem, porque ele não vai funcionar. Ele precisa desse programa para você abrir os textos, abrir música, abrir internet, precisa ter um programa ali rodando, tá? Nós somos do mesmo jeito, a gente precisa de um programa para a gente funcionar, para que a gente rode, para que a gente funcione, para que as nossas ações sejam coordenadas. Essas ações elas são coordenadas a partir de um programa, que no nosso caso são as nossas crenças. A gente tem dois tipos de crença: crenças fortalecedoras e crenças que são limitadoras, tá? Então eu vou te dar um exemplo mais palpável. Vamos dizer que lá quando a gente era criança, quando a gente começou a se entender por gente, a gente estava brincando e aí a gente quis pegar um brinquedo de uma outra criança. A gente queria levar aquele brinquedo para casa. A gente queria levar aquele brinquedo para casa. E a mãe da gente, e a gente começou a chorar, a gente não queria deixar aquele brinquedo lá, queria levar pra gente. E a mãe chegou e falou assim: "Minha filha, você não pode levar esse brinquedo é de uma outra criança. Esse brinquedo não é seu." Você se sentiu frustrada ali, ficou chateada um momento, mas tudo bem, passou. Outro dia você tá na escolinha lá, e tem os brinquedos da escola, e aí você quer levar um brinquedo da escola, e aí a professora fala que não, aquele brinquedo não é seu, você precisa deixar aquele brinquedo, que aquele brinquedo é da escola. E novamente você sentiu aquele tanto de emoção lá e tudo mais, passou de novo. Outro dia, novamente você está lá na sua casa brincando e você quer um brinquedo que é de outra criança, e a sua mãe fala assim: olha, esse brinquedo não é seu, você só pode ter as coisas que a mamãe comprou para você. O que, que vai instalando naquela criança ali? A, a, o valor de honestidade. Você só pode levar o que é seu. O que é do outro, você tem que devolver para o outro, tá? Isso é uma primeira instalação. O que, que pode ser instalado também ali? Aquela criança, aquela interpretação fala assim: eu quero aquele brinquedo. E aí aquela criança vai pegar escondida. Se a mãe não, quando vê o brinquedo lá, não ensina para ela que ela tem que devolver, ela vai começar a acreditar que ela pode fazer isso, que ela pode pegar o que não é dela. E ali instala um outro tipo de valor. Então, essas informações elas vão sendo instaladas para a gente dessa forma, a partir da nossa experiência, principalmente vividas na fase infantil. Por quê? Porque são as informações, o nosso HD ele vem vazio, e aí a gente precisa dessas informações para a gente se tornar uma pessoa, para a gente se tornar um adulto. Então essas informações captadas a partir da infância, elas vão sendo internalizadas e elas vão virando os nossos valores e as nossas crenças, tá? Então, isso são crenças, são todas essas informações que elas passam
a ser verdade para a gente e que elas vão direcionar os nossos comportamentos na vida futura. O que são crenças fortalecedoras? São todas aquelas informações que fazem com que a gente vença barreiras, vença bloqueios. São todas aquelas verdades que norteiam o nosso comportamento, mas que levam a gente para frente. Então, vamos dizer que você tem uma crença de que você consegue fazer determinada coisa. Eu acredito que eu sou capaz de falar em público. Se eu acredito que eu sou capaz de falar em público e que isso é muito forte em mim e que quando eu falo as pessoas eu consigo motivar pessoas, eu consigo levar coisas produtivas para as outras pessoas. Se isso é uma verdade para mim, eu não vou ter dificuldade de falar em público, né? Mas se eu acredito que eu não posso me expor, que, é, que eu não mereço ser ouvida, que eu não mereço ser, se eu tenho essa dificuldade de ser reconhecida, talvez eu passe a ter uma dificuldade de falar em público, porque aí essa crença de que eu tenho vergonha de me expor por algum motivo, ela vai me limitar. Então, o que é a crença limitante? É todas as informações que eu acredito tão fortemente em mim que ela me limita a fazer coisas, me limita a construir coisas, me limita a vivenciar coisas. Então, isso são as crenças limitantes. Então, isso posto, eu quero que você observe a sua vida hoje e comece a observar em que área da sua vida você se sente limitada. Se você se sente limitada em alguma coisa, é porque aí tem uma crença muito forte e que você precisa descobrir que crença é essa que está te limitando a ter determinadas ações ou por exemplo, eu acredito que eu não vamos supor, você está com a sua vida financeira ruim, tá? Então, por que está ruim? Alguma coisa em relação ao dinheiro você acredita. Eu acredito que é difícil poupar, acredito que eu não consigo um trabalho que me pague bem, eu tenho dificuldade de fazer uma reserva financeira. Algo em relação ao dinheiro você acredita. Então, observe aí, quando você está tratando de dinheiro, qual é o pensamento que vem? Que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore, que eu tenho que trabalhar duro para ter dinheiro. Então, são crenças, são verdades absolutas e que te limita a ter mais dinheiro. Às vezes você consegue ter um bom trabalho que te pague muito bem, mas aí você não consegue reter o dinheiro, né? Você faz muitas dívidas, fica o tempo todo no vermelho, parece que aquele dinheiro nunca é suficiente. Mas por quê? Porque algo em relação a isso você acredita e é muito forte em você. Ah, o que você acredita em relação, em questão dos relacionamentos? Eu acredito que eu não sou boa o suficiente para alguém. Então eu tenho que manter esse relacionamento aqui ruim, porque eu não acredito que eu vou conseguir uma pessoa melhor, alguém que vai me dar atenção. O que você acredita em relação a isso, tá? Às vezes quando a gente também não entra em relacionamento, a gente tem alguma crença a respeito disso. Aí eu acredito que eu vou ser traída novamente, eu acredito que a pessoa não vai me dar o devido valor, eu acredito que eu vou sofrer se eu entrar no relacionamento. O que você está acreditando aí no relacionamento e que ele não está sendo bom, tá? A gente fala muito de relacionamento homem e mulher, mas tem outras formas de relacionamento. Então, como é que é o seu relacionamento com seus amigos? Como é que é o relacionamento com a sua família? Tem algum problema? Olhe para essa situação e veja o que você tem aí, o que você acredita mesmo em relação àquilo.
e faça uma anotação, o que eu acredito, né? Vamos dizer, uma mulher que é muito possessiva. Por que eu estou me permitindo ser possessiva? Por que eu estou me permitindo a, a ocupar todo o espaço e não deixar a outra pessoa se expor, né? Por que eu estou fazendo isso? É porque eu acredito que se eu não for a dominante, a outra pessoa vai me fazer de capacho, vai me subjugar, enfim. Eu acredito que se ele for se eu der muito espaço, ele vai me fazer sofrer. Alguma coisa em relação a isso você acredita e por isso que você se comporta dessa forma. O contrário também é verdadeiro. Às vezes eu não me imponho no relacionamento. Eu estou abaixo, eu me deixo abaixo. Então, por que eu estou me permitindo ser submissa no relacionamento? Alguma coisa você acredita aí. Então, observe todos esses comportamentos e faça uma autoanálise no que você está escolhendo acreditar, tá bom? A primeira crença que a gente vai trabalhar é a crença de identidade. A crença de identidade são aquelas crenças que têm relação com o resultado. Por exemplo, se eu me sinto uma pessoa sem valor, né, eu acredito que eu não tenho valor, eu vou me relacionar com pessoas ou situações que afirmem para mim que eu não tenho valor. Então, por exemplo, no caso da mulher, quando ela se sente sem valor e que ela não vai achar nada melhor, vamos dizer assim, muito provavelmente ela vai se relacionar com um homem que faça ela se sentir ainda mais sem valor, para afirmar que aquela crença que ela sente é verdade, é verdadeira para ela, né? Então ela vai achar que ela não vai se sentir motivada a buscar uma pessoa melhor para ela, porque ela acha que ela não tem valor e que aquilo que ela tem é o melhor que ela vai conseguir. Então, isso é uma crença de identidade. Eu não me reconhecer o meu real valor, certo? A segunda crença é a crença de capacidade. A crença de capacidade é tudo aquilo que eu posso fazer, que eu me sinto capaz de fazer ou não fazer. Eu me sinto capaz de ser uma mãe melhor, de ser uma esposa, de ser uma profissional. Eu me sinto capaz de fazer coisas ou eu não me sinto capaz. Então, toda crença relacionada à capacidade, eu posso fazer isso, eu posso dirigir, eu posso ser gerente de uma empresa, eu posso ser uma profissional renomada. Se eu acredito nisso, ou se eu não acredito nisso, eu vou me comportar para validar aquilo que eu creio a meu respeito, tá bom? A validar aquela capacidade. Se eu consigo fazer o regime, eu, eu, eu me vejo fazendo. Se eu acredito que eu não consigo, eu não vou fazer, porque eu não consigo me ver fazendo isso. Eu não acredito que eu posso vencer essa barreira. Então, isso é uma crença de capacidade. A próxima crença que vamos trabalhar é a crença do merecimento. Eu sinto que eu mereço, então quando eu sinto que eu mereço alguma coisa, eu vou me comportar para conquistar aquilo ou não. Então quer dizer assim, vamos dizer que eu me sinto uma profissional, que eu seja as pessoas reconhecem em mim que eu sou uma profissional boa, bonita, inteligente. Eu consigo alcançar um status, vamos dizer assim, profissional ou pessoal ou em relacionamentos, mas eu não me sinto merecedora. Eu não me sinto merecedora de estar naquela situação. Se eu não me sinto merecedora, eu não consigo sustentar aquela situação por muito tempo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo na questão financeira. Vamos dizer que você tem um emprego bacana, legal, você tem um salário legal, que você gerencia pessoas, você se dá bem no relacionamento com as pessoas e tudo mais.
mas que as pessoas te elogiam bastante naquela posição, mas você não se sinta merecedora desse cargo. Você acha que é muita coisa para você. Você acha que é mais do que um dia você sonhou. Você não, de alguma forma, você não se sente merecedora daquilo. Então, o que acontece? Você não consegue sustentar. Daqui a pouco você vai ter problemas. Daqui a pouco as pessoas vão começar, a sua equipe vai começar a ter conflitos, seu chefe vai ter conflito com você, vai começar a te cobrar coisas, ou na questão financeira, se você não se sente merecedora desse salário que você recebe, desse dinheiro que você consegue manifestar na sua vida, ele rapidamente se vai, você se enche de dívidas, você não consegue economizar, não consegue poupar. Então, assim, porque você não se sente merecedora daquela situação, daquele momento, daquele dinheiro, daquele emprego, daquele salário, daquele relacionamento. Ah, você tem um marido maravilhoso. Aí você não se sente merecedora de estar do lado dessa pessoa. Você não acha que aquela pessoa é muita areia para o seu caminhão. Você vai começar a se retrair, a se diminuir, a se rebaixar. Então vai acontecer coisas para validar que você realmente não tinha que estar naquele relacionamento, porque ele é bom demais para você. Então isso é a crença de merecimento, tá bom? Então essa crença é que norteia os seus comportamentos para validar aquilo que você acredita a seu respeito. Agora a gente vai fazer um exercício para te ajudar a entender quais são as suas crenças, onde elas estão instaladas, como você precisa, como você olhar para elas para você começar a desbloquear essas crenças que te limitam. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer as crenças limitantes é identificar que a gente tem crenças limitantes e que a gente precisa tomar consciência dela. Então, esse primeiro exercício é para que você tome consciência das crenças que você tem aí instaladas, para depois a gente começar a trabalhar o desbloqueio delas numa próxima aula, tá bom? Então, vou deixar o PDF, você baixa, faz os exercícios, para que a gente consiga dar andamento nesse desbloqueio aí de tudo que está travado na sua vida hoje, tá? E eu espero em você na próxima aula.